Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a atividade. Hoje é terça-feira, 21 de outubro de 2025. No calendário, é um dia de combate à sífilis. Eu me lembro quando eu vim para Porto Alegre, era guri, 16 anos e tal. E naquela época, né? Faz tempo isso, hein? Um pouco tempo. Pouco tempo. Dois componentes aqui, colega meu na bancada. Mas naquela época era muito complicado. Era gonorreia, sífilis e tal, doenças venéreas que, de certa maneira, traziam uma intercomunidade social e preocupava o segmento da saúde. Há um tempo atrás, pouco atrás, eu conversei com o ex-governador Jair Soares, que é secretário da Saúde, foi ministro e tal, e ele estava contando a história. O Jair se jactancia de que ele ajudou muito a erradicar muitas, e foi verdadeiro, né? Ele erradicar muito dessas doenças, as venéreas, sexualmente transmissíveis, exatamente. Então o Jair Soares disse que isso aí foi um trabalho muito, porque em primeiro lugar é um trabalho cultural, tem que convencer as pessoas, esclarecimento e tal, e ao lado disso a questão da medicina, ao lado disso a questão do medicamento para... E ele é um camarada que diz, olha, eu contribuí muito por isso, mas de qualquer maneira, isso sempre roda a sociedade. Agora, é interessante, né? Porque na medida que foram sendo eliminadas essas doenças, que eram as mais comuns, aí começou a surgir a AIDS, né? Tenebrosa. No começo de 80, AIDS, 81, por aí, a AIDS, eu lembro que um dos primeiros casos foi 80, 81. Por aí, 81, parece que foi o primeiro caso 81, detectado. No começo da década de 80 começou. Aliás, a década de 80 começou assim, ó. Do ponto de vista político, ela é conhecida como a década perdida. Por quê? O PT foi criado em 79. Toda a década de 80 foi a primeira década do PT nas nossas vidas. Já foi a década perdida. E do ponto de vista dessas questões todas de saúde, aí realmente muitas das coisas que vinham sendo empurradas com a coisa acabaram tendo uma boa política de saúde pública naquela época. Enfim, essas coisas acabaram acontecendo. Mas como eu já anunciei aqui, Jurandir Soares, à minha direita, e à esquerda, o Bianchesi. Esse é o cara. Vem de Caxias agora? Não, Porto Alegre. Esse negócio de a minha direita fulano, a minha esquerda Beltrano, significa que nós vamos nos dar do pau. A minha direita. Agora, né? Eldio Macedo, te lembra de Eldio Macedo? Grande Eldio Macedo ali na... Pesando 70 quilos e tal. Que tempo bom da televisão. Domingo à noite a gente ia correr para ver como é que era o... Ring 12. King 12. Tempos do começo, você nem era nascido ainda. Você não tinha nascido ainda. Mas já estava, bom, deixa para lá, isso não dá para dizer, nem dá para dizer na televisão isso, mas enfim. Projeto. Bom, o Atividade tem uma característica, né, Jurandir, tem um camarada que também apresenta o programa, que é de começar sempre pelo esporte. Apresentei, já não apresento mais. Né? Está apresentando outras coisas hoje agora, né? Mas começa sempre pelo esporte. Nós temos que falar, afinal de contas, né? Grêmio Internacional, estamos naquela coisa lá que é muito triste ver que a dupla Grenal entra no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. Nós somos daquele tempo que nós entrávamos para disputar lá em cima, né? Jurandir Soares. Pega o Grêmio e o Inter, uma vitória, uma derrota. Uma vitória, uma derrota. E assim vão alternando, né? O fato, nós estávamos conversando antes, né? O futebol gaúcho está muito mal, mas muito mal. E não só, é Grêmio, é Inter, o Juventude está lá na rabeira, sujeito a cair. Nós estávamos torcendo para que o Caxias subisse para o Rio Grande do Sul, ter um clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Quanto tempo? Desde que o Brasil caiu, não tivemos mais outro representante na Série B. Bom, ano que vem acho que vamos ter aí, o Juventude vai, né? Sim. Se não for o Grêmio ou o Inter, né? Também. Estamos querendo que suba, vai ter o que desce. Tem que desce. Tem mais para descer do que para subir. É verdade. Né? Então, essa é a realidade dolorosa do nosso futebol. A diferença que se estabeleceu de Grêmio e Inter para Palmeiras e Flamengo é uma coisa assim estrondosa, né? Esses outros ali estão voando, enquanto nós aqui estamos padecendo, né? Essa partida do Grêmio contra o Bahia, que desastre. Que vergonha. Que desastre, tomou 4-0. Em 10 minutos o Bahia já tinha liquidado o jogo, com 10 minutos de jogo, né? E esse Pavão também é muito azarado, né? Tipo, o cara... Joga bem aplaudido no anterior e depois... No antes, ele tinha dado o passe para o gol do jogador do Vitória, né? Fez o passe e largou no pé do cara que fez o gol. Sabe? O Grêmio ainda ganhou aquele jogo 3-1. Aí, nesse último jogo contra o São Paulo, ele entrou e entrou bem. Mudou o jogo. Foi aplaudido. Aí, foi melhor em campo, inclusive. É. Algumas emissoras deram o melhor em campo para ele. Aí já do jogo contra o Bahia,
3 minutos de jogo ele faz um gol contra. Porque o Grêmio ia pegar aquela bola. Ele estava na bola. Ele estava bem posicionado. Ele meteu o pé na frente e deu o gol. Mas de qualquer maneira o Grêmio tomou um vareio. Bahia deitou e rolou, podia ter feito mais ainda, né? Aquele quarto gol, então, assim, foi a suprema desmoralização, né? O cara vai dando proteção de perna aberta, o cara chuta no meio das pernas dele e passa no meio das pernas do Grêmio. O Kahneman estava se cuidando para não ter cartão amarelo, porque ele está sempre fora do jogo por causa de cartões, né? E ele... Aí tu tira a principal arma do Kahneman, que é se antecipar, que tentar ser guerrido e tal, e tu acabou, né? Mas aquela bola ele podia ter afastado. Sim, até nem vi, eu não vi. Ele podia ter afastado, mas aos ele 10 resolveu... minutos eu retirei meu time de campo e fui dormir, cara. Não, não dá mais para ver o jogo. Eu não conseguia, eu estava comentando com o Júlio ali antes, por razões alheias à minha vontade, eu não conseguia assistir o jogo. Alguma coisa mais importante, a gente entende, né, Júlio? Mas o Bahia só fez 4 no Grêmio porque os baianos são, assim, eles economizam, eles sabem a hora de gastar pólvora e eles vão gastar o resto da pólvora amanhã. Eles jogam contra quem amanhã? Amanhã? Eu não sei contra quem. Inter? Jogo atrasado. Então amanhã que põe. Eles economizaram a pólvora, então amanhã eu trouxe. O problema é que se eles gastaram os gols tudo pro Grêmio. Também tem esse lado. Né? Pode faltar amanhã, né? Pode faltar amanhã. E é lá o jogo, né? É lá. Uhum. Agora, realmente, os times do Nordeste, me lembro, outro dia, estava me recordando com o Lupe Martins, grande amigo nosso, irmão do Lazer, e o Lupe, nós íamos muitos jogos juntos, eu e o Lupe Martins. E o Lupe, naquele tempo, ele estava na Guaíba, ele fazia cobertura. E ele, quando ele ia para o Nordeste, ele dizia... Lembra que quando as mulheres usavam as batas? Ele entrava na transmissão da Guaíba e dizia assim, estou aqui e tal, lá, que bonita, que coloridas as batas das moças pernambucanas. Era o estilo do Lupe, né? E interessante, naquela época, assim, a gente quando ia jogar lá, é difícil o Grêmio e o Inter perder naquela época. Mas eram jogos difíceis, porque os caras corriam, né? Tipo, futebol veloz, né? Naquela época o futebol do Nordeste era muito inferior ao nosso, né? E hoje já está para e passo. Aliás, o Bahia está passando, né? Porque o Bahia, inclusive, o Bahia se tornou um SAF com a parceria do City, né? O grupo de empreendedores é o mesmo do Manchester City, da Inglaterra, né? Então, poderoso. E não é à toa que o Bahia está fazendo um belo elenco, né? A saída é a SAF, Júlio? Não sei se a saída é a SAF, né? Clubes assim que têm, no caso do Rio Grande do Sul, nós só temos um exemplo agora, que é o Brasil de Pelotas. Isso. O Brasil de Pelotas que aderiu. Está começando, né? Está começando, né? Mas para o Brasil de Pelotas, eu acho que talvez seja bom, porque o que dizia que o time era, o clube muito desorganizado. Isso. Muito desorganizado o clube. Isso. Então a SAF deve botar ordem lá nas ações do elenco e promover um certo desenvolvimento. É o que se espera, pelo menos. Eu não sei, né? Grêmio e Inter são clubes que têm uma tradição, assim, de pessoas abnegadas e tal. Agora nós estamos numa época também que é muito difícil você pegar uma pessoa que vá deixar as suas atividades profissionais de lado para se dedicar integralmente a um clube, né? Sem ganhar nada. Está muito profissionalizado o futebol dentro do campo, né? E fora do campo começa. E fora do campo também. Começa também tem que ser profissionalizado, né? Para terminar de esporte, qual é a tua expectativa em relação ao Inter Bahia amanhã, Valdir? A pior possível. Eu acho que concordo com o Jurandir disse que ganha um jogo, né? Ou empata, perde outro. O Internacional fez um bom jogo contra o Botafogo aqui na estreia, né, do novo técnico, Ramon Dias, e depois fez um jogo constrangedor lá em São Paulo com o Mirassol. Né? Aí volta para cá, joga com o último colocado, que é o Sport Recife, no domingo. Gol de 2-0, mas o Sport é um time absurdamente fraco. Né? Mas ganhou do Grêmio aqui na Arena. Pois é, então assim, eu vou te dizer o seguinte, o Sport em determinados momentos do jogo deu um calor no Internacional. Né? Eles correm muito, né? Então assim, eu não sei o que dizer. Eu espero que não perca, né? Por óbvio. Mas eu acho assim, eu acho que mais do que a SAF,
Eu tenho, por exemplo, eu não vou falar do Grêmio, tá, Jurandir? Porque eu não conheço a realidade do Grêmio. Conheço o que eu conheci da imprensa e o que a gente sabe da imprensa nem sempre é a realidade de fato. Agora, em relação ao internacional, eu vou te dizer o seguinte, se botar dinheiro ali, vai ser um desperdício de dinheiro. Tá? Porque eu acho que antes da SAF, antes do modelo associativo, seja o modelo que for, vem a gestão. Tá? Eu acho que tu até pode, eventualmente, ter um presidente voluntário, mas tu tem que ter uma estrutura profissional. Tá? No futebol, na gestão administrativa, na gestão financeira, na gestão de marketing. Tá? O internacional hoje até foi dito por grupos políticos lá de dentro, tornado público, o seguinte, hoje tem vários ministérios, foram criando ministérios dentro do internacional. Tá? Então o Lula está administrando lá, então, 47 ministérios. Ou um seguidor do Lula, né? O que é pior ainda. Porque o Lula já é ruim, tu imagina, né? Um seguidor do Lula, tá? E ninguém se entende, ninguém se conversa. Então, só teve um episódio que expõe o ridículo da gestão desse clube, que foi aquele episódio do papel picado no jogo contra o Flamengo. Aquilo foi terrível. Mano. Pô, aquilo era para cair a diretoria. Era para o time perder pontos no campeonato também, para ser bem polido, porque como é que ninguém ia saber que o cara estava lá esperando a coisa? Que é isso? E foi uma decisão de uma determinada área, de uma determinada vice-presidente ou diretora de área política, que tomou a decisão, fez, e claro, e aí arregimentou os funcionários para executarem o trabalho. Aí quando deu errado, demite os funcionários. Sim, funcionário que tem a culpa. Certo? Então, assim, então a questão, só para a questão da SAF, não adianta tu botar dinheiro num clube que tem esse tipo de gestão. Que é a falta de gestão, certo? A falta de administração, a falta de conhecimento técnico, é só base política, certo? Então, olha, pode ser SAF, pode ser a mesma coisa. E eu vou te dizer o seguinte, ontem o Santos perdeu na Vila ao assistir o jogo pro Vitória, tá? Primeiro assisti Juventude e Red Bull em Caxias, o Juventude ganhou 1-0. A Juventude ganhou, 1-0. E depois assisti Vitória e Santos na Vila Belmiro. Eu achei que o Santos ia fazer frente pro Vitória. Cara, e aí o seguinte, agora tem Santos e Vitória com 31 pontos, Internacional com 35, Grêmio com 36, tá tudo embolado ali atrás. Qualquer escorregão, Jurandir, pode sobrar para qualquer um. E depois o seguinte, assim, por exemplo, o Vitória, ele vem crescendo, de repente ele pode nos alcançar ali, né? Poderia. Vou te dizer o seguinte, assim, ó, não é um time bom, não é nem um time razoável. O Santos teve um pênalti marcado a 1 minuto e meio, tá? E o juiz voltou atrás pelo VAR e cancelou o pênalti. E aí depois, na final da primeira etapa, houve um pênalti a favor do Vitória. O Vitória fez um gol de pênalti, tá? E aí foi pro intervalo, ganho de 1-0. O que o Vitória fez no segundo tempo? Botou todo mundo atrás da linha da bola. Terminou o jogo, tá? Balão pra cá, balão pra lá. E só para finalizar, achei interessante, assim, né? O filho do Robinho tá jogando no Santos. Entrou no segundo tempo. Robinho Júnior. Jogador do Santos, até tem uma certa habilidade, dá umas pedaladinhas assim, mas aí quando tu pega 11 jogadores atrás da linha da bola, que foi o que o Vitória fez, fica muito difícil de criar, né? No nosso tempo, né, Jorge? Eu acho que se pegasse tempo era a retranca, lembra? A retranca. Uma retranca daquelas, né, que a dupla Grenal entrava quando que estava pior, sempre entrava com a retranca. Quando jogava contra o time do interior, né? Os times do interior faziam a retranca. Agora se falava, há um tempo atrás, o seguinte, né? Espanholização do futebol brasileiro. Que era tu ter Real Madrid, um Barcelona, e os outros eram os outros, né? Se for analisar o futebol brasileiro, tá um pouco assim, né? Tá. Tu pega Flamengo, tu pega Palmeiras e depois dá um... O próprio Botafogo, que vinha bem, né? Todos, é verdade. Olha aqui, vamos falar do Sucos Petri. Estamos aqui na mesa com o nosso Sucos Petri, naturalmente, porque suco de laranja Pet Bom também, um produto da Petri, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Pet Bom passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração, que é importante. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta e variando de acordo com a safra. Sucos Petri. E o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Me lembro que na reforma bancária, em 96, né,
que se acelerou, depois começou em 80 e tal, e ela foi acabando com os bancos comerciais estaduais. O Banco Rio Sul sempre se manteve aí, até os gaúchos fizeram uma campanha e tal, né? E do ponto de vista político conseguiram uma articulação capaz de garantir o Banco Rio Sul. Mas o Banco Rio Sul garantiu exatamente porque é um banco eficiente. Sempre foi um banco eficiente. E os governadores, seja de que partido for, sempre tiveram assim o condão de escolher para dirigir o Banco Rio Sul pessoas com experiência que levaram e mantiveram o profissionalismo, a busca da eficiência no nosso Banrisul. Está na hora de atualizar a sua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo moderno, fácil de usar e com a tua vida financeira sempre num lugar. Agora ficou simples cuidar do dinheiro, sem complicação e aqui ó, na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha o saldo, faz transferência, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a sua vida, seja no dia a dia ou naqueles momentos mais importantes dela. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nesta evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abra tua conta Banrisul, o banco que atualiza e se atualiza com você. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Os encantos da gastronomia, os encantos, de modo geral, em Portugal, nas terras portuguesas, você pode ter via TAP, Transportes Aéreos Portugueses. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Beleza, olha aqui, ó, vamos falar de um empreendimento que é uma empresa da área de construção civil aqui no Rio Grande do Sul, que está consolidada no mercado e tem uma marca muito forte, que é a Algair. Eu falo do novo empreendimento da Algair Incorporações. Fica ali no Vila Portal, um condomínio exclusivo, Vila da Conceição. Eu passo muito ali, eu moro na Zona Sul, um pouquinho para lá. O meu problema é que eu moro na frente do campo de futebol que tem ali, mas eu vou muito lá na Zona Sul e passo na Vila da Conceição. E realmente é um ambiente muito familiar, um ambiente de segurança. E hoje nós vivemos uma sociedade muito insegura no Brasil, mas há nichos, então, de algumas regiões. Por exemplo, Porto Alegre, Vila da Conceição é um bairro muito seguro. Ali tem a Brigada Militar, tem constantemente tem uma guarda da Brigada Militar e se vê muito a presença de policiais ali, o que torna o ambiente, do ponto de vista de uma sensação de segurança que é real. Então, no coração da Zona Sul, são 18 casas somente. Assista a mensagem da Algair Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, voltamos com a nossa atividade desta terça-feira, né? Dia 21 de outubro. A temperatura está um pouco baixa, 22 graus, 24 graus, o está variando por aí, né? Mas de qualquer maneira, temos um tempo bom, muito sol, um dia maravilhoso hoje, né? Mas no começo da manhã, né, Jurandir? Tu que frequenta ali a Calda Júnior, aquela zona ali, quando tem vento, então ele pega, por exemplo, a Rua das Andradas, a Rua da Praia, quem anda ali de manhã cedo, é um vento muito forte e frio. Mas a temperatura, de modo geral, de dia está muito boa, né? Está boa, está bem agradável, né? Bem agradável a temperatura de ontem, hoje e tal. De manhã cedo, né? É frio, mas depois a temperatura vai se elevando e está de bom tamanho. Aliás, podia ser permanente, sempre assim, né? Puxa, eu já pensei, mas que maravilha seria, né? E chove quando tem chovido, assim, de certa maneira, mais
de maneira mais normal e intermitentemente em algumas épocas, mas de qualquer maneira a chuva é essencial. Eu li hoje no final da tarde, eu confesso para vocês que eu estava num evento, cheguei agora há pouco, e é importante até falar sobre isso, um evento sobre saúde, lá na PUC. É um evento promovido aí pelas entidades médicas, Sindiospa, a Secretaria da Saúde, em termos nacionais também há um aporte de recursos, mas são, olha, dezenas, mais de 3 mil médicos que hoje estão lá, hoje, amanhã e depois, e tratando exatamente de um tema que é importante, que é a saúde pública e a saúde das pessoas. Então, teve muitos eventos, assim, muitas palestras e tal, que realmente mostra que nós temos evoluído muito nessa questão, né? E sobretudo, Jurandir, uma questão da área tecnológica, da tecnologia, da inovação e da inteligência à disposição da área da saúde. E tanto é que os médicos que estavam lá hoje, que deram palestra, tinha um cara de São Paulo, não me lembro o nome dele, ele disse o seguinte, que esta evolução tecnológica, essa inovação, a inteligência e essa tecnologia nova na área médica tem proporcionado uma mudança no ensino do médico muito rápida. As universidades têm que se adequar muito, porque as inovações são tão grandes, elas acontecem de maneira tão rápida, em curto período de tempo, que é impossível acompanhar de certa maneira. Então, os médicos, e houve muitas críticas na formação do médico lá. E é importante, né, porque o Rio Grande do Sul hoje é considerado padrão do ponto de vista de qualidade da classe médica. Inquestionavelmente, né, nós estamos numa evolução muito grande, médicos e hospitais. Né? Exatamente, a área da saúde. A área da saúde como um todo. Nossos hospitais aqui são referência. Nosso Hospital Moinhos de Vento aqui, por exemplo, é considerado um dos melhores do Brasil. Segundo, terceiro por aí do Brasil, e temos vários outros pelo estado também. E a questão e os médicos, né? Nós temos aqui as nossas entidades médicas, pega o Simers, pega o Kremers, pega a Ambrix, são entidades muito atuantes em defesa do médico, sempre primando pela defesa da qualidade da formação do médico, por isso que são contra a disseminação de faculdades por aí, é torto e é direito, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos o aspecto que o Silvio falou, que é o avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico, ele impressiona, porque hoje você faz uma cirurgia, coloca um catéter, né, que entra lá no seu corpo, vai lá no local aquele onde tem que fazer uma incisão, dá a aplicação e está feita a cirurgia, né? E com a inteligência artificial agora, muito mais ainda, nós vamos evoluir nesse setor. Então, a tecnologia na área da medicina, ela avança de uma maneira avassaladora. Por isso que é importante esse aspecto aí que tu citaste, que as universidades têm que se antenar para isso. Tem que se antenar para estarem ali par e passo com esses avanços tecnológicos, para que a formação do médico seja adequada e no acompanhamento desses avanços que estão acontecendo. E uma das coisas que se ressaltou lá, eu falei com o presidente da Marrigues, é o seguinte, eu trabalhei na década de 70, eu estava lá na Calda Júnior, no Correio do Povo, passei tempo lá também algumas vezes no programa do Adriano Streck, do Flávio Alcaraz Gomes, fazendo reportagem lá fora e tal, no Brasil, mas o ressalto que eles deram lá, sobretudo, é a questão, a inflexão que foi dada na área da medicina, Valdir, é quando se inaugurou o Centro Riggs. Eu me lembro, eu estava na Riggs, era o presidente, o Harry Greff, e lá em 74, 75, eu fui um dos que foi lá ver o terreno e se escolheu um terreno lá na Ipiranga com a Salvador, França, onde está o Centro Riggs. Viu, Jurandir? E o presidente atual da Riggs, ele disse o seguinte, que o que houve de mudança, do ponto de vista de até incentivo para novos médicos, para a classe médica, e de avanço do ponto de vista de qualidade, a partir da criação do Centro Riggs, que é um centro hoje de qualidade, de excelência médica no Brasil. Tu vê como é importante ter um local que reúna toda essa questão e centralize as ações da área médica. O Centro Riggs realmente foi um grande diferencial, né? Isso é importante, né? Como o Jurandir falou, nós temos instituições aqui ligadas à área da saúde, à área médica, que são referências no Brasil, né? Sem dúvida alguma, isso é um apoio, né, ao profissional, tá? É uma defesa, né, à carreira e aos profissionais, e faz com que o Estado do Rio Grande do Sul seja hoje uma referência, né, em saúde, não apenas Porto Alegre. Pegamos, por exemplo, Passo Fundo,
É um centro extremamente desenvolvido hoje. Os fundos tem. Em termos de saúde, então, é uma, de certa forma, uma tranquilidade para nós que estamos aqui. Tu falaste do Hospital Moinhos de Vento, referência, né? Um hospital com acreditação internacional, quer dizer, uma referência em termos de qualidade do serviço que é prestado e no processo de hotelaria também, né? Então, agora sim, essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, isso a cada dia que passa, novidades, né? São tanto do ponto de vista dos profissionais, mas do ponto de vista dos equipamentos e até das medicações. Tá? Então, a gente está sendo gerado um impacto gigantesco que deve resultar em algum tempo aí, né? Ou já está começando a gerar resultados nesse sentido, num processo de tratamento mais humanizado, né? Com menor tempo, como tu disseste, né, Jurandir? Aquelas grandes cirurgias, hoje tu coloca lá, faz uma cirurgia por vídeo, né? Tá? Então, pô, que bom que a gente está passando por esse momento, né? Que bom que a gente está passando por esse processo evolutivo, né? Porque isso vai fazer com que nós consigamos viver mais e com mais qualidade de vida. Não, eu queria... Não sei se tu vai para o comercial ou quer fazer... Não, sobre isso aí, ó, eu só queria dizer, talvez até ajude, não sei se o que tu ia falar, mas isso que tu falou, lá eu nunca vi tantas empresas de porte, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, que estão especializadas, que se criaram no país para controlar a infecção hospitalar. Eu fiz uma pergunta para um dos integrantes lá do debate, que é de São Paulo, porque, na verdade, né, Jurandir, eu sou de uma época seguinte, que quando o camarada ia para o hospital, o cara ia dizer, olha, eu vou para o hospital, vou curar talvez a minha doença, vou trazer outra. Porque a infecção hospitalar era muito grande nos hospitais, no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul também. Então, hoje, eles chegaram à conclusão de que praticamente 60% a 70% dos índices de infecção hospitalar foram eliminados exatamente pela atuação dessas empresas. Olha, tem empresas que elas fazem um controle de uma determinada e tem outra que vai controlar o que a outra fez, né, para fazer com que realmente seja eficiente. E eu me lembro que, olha, na minha família, muita pessoa não gostava de ir ao hospital, tinha pavor de ir para o hospital exatamente por isso, e por essa questão toda de ter uma infecção hospitalar. Não, mas é justamente esse, né? Você vai para o hospital para curar uma doença. E aí você cura aquela doença e pega uma outra, né? Volta para casa com uma outra doença. Isso aí é terrível, né? Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho da Olina. Falando de medicamento, a Olina, o Valdir Benquese, o camarada que aqui, quando ele sai do programa, ele sempre leva a Olina. Toma um trago seguro aí e tal. Ele toma um trago, ele é um bom dele. Ele não convida para jantar, né? Não. Aí é uma despesa extra, enfim. Mas ele é um cara precavido, né? O Benquese é sempre um cara precavido em todas as áreas, mas na saúde, então, que ele sempre deve estar no bolso, uma Olina, né? Ele sempre leva uma Olina, porque a Olina, essência de vida, na verdade, é um auxiliar digestivo indicado em caso de má digestão causada por excesso de comida, tá bom? E bebida. E bebida. Aí cumprimenta, ele sabe o que está dizendo. Né? Laboratório Vesp, há mais de 100 anos, né? Laboratório Vesp aqui de Canoas. E tem uma outra empresa que está chegando nos 100 anos aí, que vai ser aquela festa, né? 100 anos do Zafari, imagina, 100 anos. Daqui a 10 anos, um pouquinho menos agora, o supermercado Zafari, o Grupo Zafari, estará fazendo o seu primeiro centenário, transformando sonhos em realidade. Todo dia, um novo começo. Você passa em qualquer área de Porto Alegre, agora eu fiquei a informação já agora confirmada que o Zafra vai ocupar o lugar do Nacional lá no Praia de Belas. Para nós é ótimo, mora ali perto e tal. Ontem foi a confirmação oficial dessa decisão do Grupo Só espero Zafra. que seja rápido. Bora ali na frente, né? Bora ali na frente, um pouquinho, mas já a estrutura está toda montada, né? Tá, realmente claro. O Zafari toma espaço aí porque... É só ocupar o espaço. É só ocupar o espaço ali. Claro, fazer todas as adaptações que o Zafari certamente fará, mas de qualquer maneira, assista agora esta mensagem do Grupo Zafari rumo aos 100 anos. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação.
vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido, e se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia. E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo. A publicidade Zafari sempre foi muito criativa, né? Então ela tem uma mensagem interessante e tal, e ela é uma mensagem que sempre toca muito na gente, é muito profissional. Eu acho que O Luiz Coronel daqui. Luiz Coronel, Agência Matriz. O Coronel, a Agência Matriz é um dos... O Coronel sempre foi um cara, um poeta, um cara que, sabe, tinha essa sensibilidade artística. Então, parabéns aí ao Luiz Coronel e ao nosso Grupo Zafari. Jurandir Soares, começando por ti. Naturalmente, nós sabemos, né, Jurandir, tu é um cara especializado na área política internacional, que uma Suprema Corte, ela tem uma importância fundamental em qualquer sistema social e político e tal. Só que no Brasil, essa importância da Suprema Corte foi, de certa maneira, superada pelo protagonismo da Suprema Corte em coisas que ele não deveria se meter. Agora está essa briga toda, Jurandir, eu quero uma análise tua sobre isso, de colocação, saísse entre aquele e tal, de composição dos membros da Suprema Corte para favorecer ou o Bolsonaro ou o Lula e tal. Quer dizer, é uma coisa, é muito triste ver o Brasil discutir uma Suprema Corte que deveria ser isenta, né? Ter ali juízes de carreira que não precisam estar dando entrevista, que não sejam, hoje são celebridades os juízes. Eu acho que isso é uma coisa indevida para o cargo que o cara assume. Então é triste ver que já está se programando para o ano que vem, que vai sair fulano, vai sair ciclano, que o Lula vai botar aqui e tal, que a direita, se entrar, vai elevar para 25 o número de membros para ter a maioria da Suprema Corte. E aí, Júlio? Sim, tu falou juiz, né? Na realidade, juízes são poucos. São poucos, é verdade. Os que deveriam ser, né? Que deveriam ser e que são poucos os integrantes da Suprema Corte. Nós estamos vendo aqui que essa questão de indicações para a Suprema Corte está uma coisa desastrosa. Desastrosa porque são interesses específicos de grupos, de corporações que designam para lá para defender os seus interesses. Hoje nós estamos num conluio entre governo e Suprema Corte que é desmoralizante para uma nação do poderio como o Brasil. Então, realmente, isso aqui nos dá uma desesperança muito grande, porque todas as ações no sentido de mudar as indicações, a forma de indicar os integrantes da Suprema Corte, não passam no Senado Federal. Lazier Martins, que foi nosso senador aqui, que hoje é nosso parceiro lá na Rádio Guaíba, como senador, ele, em parceria com o Dr. Modesto Carvalhosa, que é um dos grandes juristas deste país, formularam toda uma reforma da Constituição no que toca à indicação dos integrantes do Supremo, por um período determinado, que seria 10 anos, né, ou 15 no máximo, mas limitando a presença, né? A propósito, agora nós temos esse Messias que vai ser indicado para lá, seguramente, vai ficar 30 anos lá. 30 anos. Porque ele não pode ser reprovado na apreciação do Senado? Tu acha que tu sabe algum nunca foi, né? Tu sabe algum que já tenha sido? Nunca foi. Né? Então, isso aí é outra coisa, ninguém é reprovado. E quando se faz um projeto para que seja uma indicação através de organizações, né, como a própria OAB participando, né, o Ministério Público, as coisas assim, para indicação de pessoas com notório saber para aquela função,
Aí não passa lá porque os integrantes do Senado não querem mexer lá com os integrantes da Suprema Corte, porque a maior parte desses integrantes do Senado, assim como da Câmara dos Deputados, tem o seu rabo preso lá em processo, que o cara chega e diz, ó, vamos começar a mexer nisso aqui, e levanta, quer que eu mexa nesse processo teu que está aqui também, né? Então isso é desmoralizante. Isso assim, ó, é deprimente para o nosso país, a situação que nós estamos vivenciando. E isso aí que o Jurandir falou, né, o Valdir, na verdade, assim, ele nos remete a uma questão muito mais profunda, evidentemente, a partir dessas questões, que é o que eu sempre digo o seguinte, nos espaços em que eu participo, eu digo o seguinte, que na verdade o que nós estamos assistindo, e a herança desse tempo para o nosso futuro, é a desmoralização das instituições, o que é mais grave, porque há quanto tempo tu leva, por exemplo, uma instituição se consolidar, se tornar respeitável, tá, pela sua atuação importante para o processo. Então, tu vê hoje a Suprema Corte brasileira, ela está numa situação hoje de completo descrédito. É interessante esse negócio aí, que até hoje a gente falou, a questão da sabatina a qual são submetidos, né? Porque o que acontece? Como o interesse ali não é técnico, quer dizer, ninguém pensa no Brasil ali, né? Todo mundo pensa nos seus interesses pessoais, nos seus interesses corporativos. E essa sabatina é para inglês ver, né? Sim, é uma coisa que não tem nenhum caráter, assim, de exclusão, tá? Como o Jurandir falou, nunca houve caso de desaprovação, de reprovação, independente de quem pensa, né? E sabemos que Augusto não tem a menor condição, não teria a menor condição de estarem lá, né? Até o Lula, na semana passada, né, num dos seus discursos, aqueles deprimentes, né, que é o que ele faz, ele criticou pesadamente, né, a Câmara e o Legislativo Nacional, dizendo que esse é o pior legislativo, né, da história, nunca foi tão fraco o Congresso, certo? Sim. A pergunta que eu tenho que fazer para o Lula é o seguinte: será que era melhor quando ele conseguia comprar os deputados através do mensalão? Porque essa é a prática que ele se utiliza, né? Será que a referência que ele tem de relação a um bom legislativo, a um bom Congresso, Jurandir, é o fato de que ele tinha uma facilidade muito grande de pegar e dar uma mesada para os deputados votarem a favor dos seus projetos? Talvez isso ele considere um bom legislativo e uma boa Câmara de Deputados, né? Mas assim, ó, em relação à indicação, mais uma vez, e talvez esse Messias seja o pior de todos, tá? Porque esse é sabidamente um cão de guarda do partido e do Lula. Esse é empregado do Lula. Até o Zanin era o advogado do Lula, tudo bem, também totalmente inadequado, né? Do ponto de vista... O Toffoli era advogado do PT. Do PT, né? Olha o nível de aparelhamento. Quando é que será que nós vamos ter políticos? Até que nós vamos ter o presidente da República que pensa no país? Isso é que eu pergunto, né? Então, assim, o que traz o Silvio Lopes? Não, eles querem agora acelerar o processo de aposentadoria dos que estão lá para colocar o maior número de que fique ministros mais tempo identificados com a ideologia, Silvio Lopes. É isso aí que é grave. Identificados com o país, com o futuro do país, com o cumprimento e o respeito da Constituição? Não, identificados com a ideologia de esquerda. Então, assim, não tenho o que dizer em relação ao futuro desse país. Eu me lembro, viu, Jurandir, eu em 1987, 88, trabalhava em rádio, televisão e tal, mas aí a minha mulher disse, olha, tem um concurso do Banco do Brasil. Eu digo, olha, eu não quero fazer concurso. Aí ela me pressionou, ela me inscreveu e eu acabei fazendo o concurso. E me lembro que tinham 5, 6 mil inscritos aqui em Porto Alegre, essa região, mas não sei como é que eles fazem esse dado. E tinha 48 ou 49 vagas. Aí eu fiz o concurso, me preparei e tal, eu não ia entrar só para fazer feio, né? E passei. Opa. No 76º lugar, 76º lugar, e tinha 48 vagas. Aí ela dizia assim, isso aí vão acabar te chamando de tomara que não me chame, né? Por quê? Não é que eu tivesse a ficha suja, só que para te entrar no serviço público, fora no âmbito político, lá em cima, tu precisa ter ficha limpa, tu não pode ter processo e tal. Aí eu fico perguntando, para ser presidente da República, para ser deputado, para ser senador, para ser ministro da Suprema Corte, na Suprema Corte, pior ainda, né? Tem que ter um notório saber jurídico. Esse Messias tem notório saber jurídico? Pô, aí não tem como, Jurandir.
Esse é um dos problemas do nosso país, né? Se tu vê o Flávio Dino, o Lula designou para ele, me orgulho de ter indicado um comunista. E disse que ele era comunista. É. Então, o Barroso, até pouco presidente da Suprema Corte, derrotamos o bolsonarismo, quer dizer, que a manifestação política mais contundente do que essa, perdeu Mané, tal, né? Então, está tudo viciado, está tudo corrompido, você não tem confiança. E assim, ó, o escândalo que é, por exemplo, as atuações do ministro Alexandre de Moraes. O caso dele com o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, é escandaloso. Daniel Silveira o ofendeu, aí ele é a vítima, ele é o ofendido, ele faz a investigação, ele faz o julgamento, ele faz a condenação e tudo fica por isso mesmo. Onde que estão os preceitos legais do direito para o devido processo legal de uma causa dessas? Quer dizer, passa por cima disso e os seus pares tudo quieto, ninguém fala nada, todo mundo diz, não, dá bem. Né? Então está uma deturpação né, de tudo que diz respeito aos procedimentos legais aqui neste país. E eu falo que eu não sou advogado, tu é advogado, né? O administrador. Administrador. O Jurandir é jornalista, eu também sou jornalista, então não tem advogado. Hoje, casualmente, não tem advogado para nos defender aqui, né? Não sei se a gente fica pior ou melhor, né? Enfim, mas de qualquer maneira, viu, eu quero dizer o seguinte, ó. O silêncio de uma instituição que eu respeitava e que os advogados respeitavam tempos atrás. O respeito, era uma reverência que se tinha, a chamada Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, ela tinha que estar todo dia entrando em nota oficial, porque, olha, o que está, como disse o Jurandir, disse, os caras estão passando por cima da Constituição, fazem o que bem entende, e a OAB está silente. Eu me lembro que esse silente da OAB hoje não era assim lá atrás. Qualquer coisa, eu me lembro Pelo assim... contrário, se tu pega lá, aquele período das diretas já, era OAB e ABI. E ABI, exatamente. As duas organizações pilotando todo o movimento. Então a ABI nem se fala, a ABI hoje nem sabia que existia mais a ABI. Então eu me lembro que em 2022, era presidente Bolsonaro, eu fiquei um tempo em Brasília, e o Bolsonaro foi naquele cercadinho lá e tal, e ele estava, olha, eu já contei isso aí no meu espaço, algumas vezes eu contei. E tinha um jornalista de São Paulo, eu não me lembro o nome dela, do estado de São Paulo, e os caras deu uma provocaçãozinha no Bolsonaro. O Bolsonaro não é de levar desaforo para casa, né? Aí o Bolsonaro retrucou o cara. O que aconteceu? No dia seguinte, isso aí era umas 3 da tarde, mais ou menos, quando o Bolsonaro fez isso, no dia seguinte saiu uma nota oficial, acho que todos os jornais brasileiros, saiu lá no Correio Brasileiro e tal, a OAB se manifestando contra a atitude provocativa, desrespeitosa do Bolsonaro como repórter. Cara, olha a dimensão das coisas, é para te ver, né, como a entidade virou política, da baixa política. A OAB hoje é um partido político, eu lamento dizer isso, uma entidade que merece o maior respeito, a instituição merece o respeito. Então esses caras que estão lá hoje, estão, como disse, estão destruindo a respeitabilidade de uma entidade como a OAB. Mas a OAB do Rio Grande do Sul destoa. Não, aqui é destoa, é isso aí, a gente sabe que é isso, né? A OAB do Rio Grande do Sul vai numa outra direção. Com certeza. Tem ido numa outra direção, felizmente para nós. Mas o que acontece, Clóvis? Até tu falaste do cercadinho do Bolsonaro, que para mim foi uma das coisas mais terríveis que o Bolsonaro fez. Aquilo não devia. Entendeu? Se expor demais, né? Essa questão de falar por uma claque, né? Que o Lula é campeão nisso aí. E o Bolsonaro fazia a mesma coisa. Não deve fazer. Sim. O problema é que o Bolsonaro tentar falar a verdade. O Lula somente. O Lula, tudo que ele fala é mentira. Tá? Tu não consegue extrair nada verdadeiro das falas do Lula, ou aproveitável das falas do Lula. Tá? A questão é que o Bolsonaro começou a entrar em... Bom, o Bolsonaro nunca foi o candidato dos sonhos do sistema. Então ele dava oportunidades para que o sistema se utilizasse daqueles instantes, daqueles momentos, justamente para condená-lo. É o caso da OAB, é o caso da grande mídia, é o caso de parte do sistema judiciário e assim por diante. Ele foi dando oportunidades e possibilidades. E vou dizer até o seguinte, Bolsonaro é tão forte que com tudo isso ele perdeu por 1 milhão de votos. Certo? E teve problemas da campanha, né? Que ele foi impedido de dizer uma série de coisas provadas que o Lula fez, enfim. Mas a campanha passou e tomara que... Desculpa, mas é mais do que isso, né? Tu pega assim, como é que se faz hoje, como é que tu mata o adversário político hoje, na vida moderna, né?
Antigamente tu matava o cara, mandava dar um tiro no cara. Hoje tu mata fazendo o que está sendo feito com o Bolsonaro. Tu o retira de qualquer possibilidade de se manifestar, de se comunicar, hoje, boa parte dos movimentos de comunicação são por intermédio das redes sociais, tu extermina ele das redes sociais, ele não pode falar, ele não pode se manifestar. Essa é a morte política hoje, é isso que está sendo feito. Nós vamos chegar ao final desses 4 anos com o Bolsonaro completamente atrofiado do ponto de vista da imagem. Todo amarrado, inclusive. Né? Então, e aonde que tu está dando, para quem tu está dando oportunidade de aparecer, né? De se comunicar, de botar dinheiro público na promoção da sua imagem, botando na esquerda. Então, assim, contando que ao final de 4 anos, tu vai apagar a direita / Bolsonaro e tu vai ter uma grande promoção do candidato da esquerda, que é o que está acontecendo. Uhum. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho do Di Paolo, já que nós falamos aqui na Olina, né? O Valdir aqui já pediu a Olina, vai levar a Olina também, porque, afinal de contas, hoje, um jantarzinho, tranquilo, né? Eu vou guardar a Olina para amanhã, para o jogo do Internacional, eu vou precisar certamente. Então, eu vou passar mal. Toma antes, né? Toma antes, depois durante e depois. Pô, também, né? Eu tenho uma amiga minha que falou um negócio assim, aqui, os nossos times é para estragar a semana, né? Até o dia, a hora do jogo tu tá bem, depois do jogo tu passa mal, dá náusea. A torcida do Inter faz uma coisa inteligente, como mora ali perto, eles festejam uma barbaridade antes do jogo, né? Aí depois vão em casa tranquilo, vão embora tranquilo, né? É um silêncio depois. Eu acho que até eles fazem isso para a gente dormir bem, que é tipo 11h30, quase meia-noite, quando o jogo começa às 9 e pouco, eles estão passando ali, tu não ouve absolutamente nada. Agora, esses nossos times, Valdir, só pegar, porque eles são assim, ó, quando tu menos espera, eles fazem uma vitória surpreendente. Mas... Quando tu vai lá, hoje o time vai ganhar, hoje vai aí cheio de esperança. Cai na realidade. Aí eles caem na realidade. Vamos falar na Di Paolo. Olha aqui, ó, visite a rede Di Paolo, Galeto. Temos unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro. Um abraço ao Wesley Lacerda, lá de Recanto Maestro, grande empresário da região. Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo, a comida saborosa com essência artesanal. E ainda, importante, é preparado com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Os pratos saborosos, que são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra a opção Express também. E a Prefeitura de Porto Alegre sempre tem uma mensagem aí mostrando que está sendo feito, os desafios que ela tem, né, para resolver os problemas de Porto Alegre e ajudar a população, né, tornando a nossa cidade mais agradável. Aliás, nesse evento que eu estou lá, Jurandir, lá na PUC hoje, várias pessoas que eu entrevistei lá, que não eram daqui, de São Paulo, estavam admiradas com a orla do Guaíba. Que coisa maravilhosa, tu ouvir as pessoas que vêm de fora. A orla está linda, né? A orla está maravilhosa. À noite, então, quando tu chega de avião, aquilo, parece uma Copacabana melhorada, né? Então, olha aqui, ó, isto mostra que quem estava certo éramos nós, quando lá atrás defendíamos e teve um segmento político aí que sempre foi contra. Cara. Hoje se vê integrantes desse pessoal adorando, também aproveitando e tal. Uma questão de ranço político que um dia talvez nós possamos extirpar do nosso cenário político. Então vamos assistir esta mensagem da Prefeitura de Porto Alegre. Prefeitura de Porto Alegre fazendo muito mais pela cidade, fazendo mais por você. Para o Lucas, que queria um lugar para relaxar, a Prefeitura revitalizou praças. Para a avó Rosa, que precisava descartar seu lixo, a Prefeitura instalou mais contêineres. Para o seu Jorge, que precisava de uma vaga de hospital, a Prefeitura criou novos leitos. É a Prefeitura de Porto Alegre fazendo mais pela cidade, mas principalmente fazendo mais por você. Muito bem, o Sicredi. Na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar o seu dinheiro. É crescer com segurança, propósito e uma orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência,
fundos e renda variável com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada uma das suas conquistas. A vida é feita de fases. Seus investimentos, claro, também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Aproveite aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de vinhos, né? Aliás, na Vinhos do Mundo, acreditamos que vinho é experiência, é memória e também é celebração. E há 29 anos compartilhamos isso com você. Uma trajetória feita de confiança, amizade e taças cheias de significado. Conheça nossas lojas e viva o melhor do mundo dos vinhos. Fica ali na Alameda Alípio César 203, na Cristóvão Colombo 1493 e também na Getúlio Vargas, onde eu participo lá. Seguidamente estou lá na Vinhos do Mundo, na Getúlio 1135. Lembrete, né? Se beber, não dirija. Aliás, nem precisava dizer, né? Porque o pessoal sabe que o negócio é botar em prática isso e essa advertência. Jurandir Soares. Pois, importante a gente falar a respeito da questão do petróleo, da exploração do petróleo na bacia, na foz do Amazonas, que agora foi autorizada a Petrobras a fazer essa exploração. À primeira vista, sem um contraste muito grande, porque há um mês do início da COP30, que é justamente a conferência para tentar tirar os combustíveis fósseis, os poluentes de circulação e privilegiar a energia limpa, o Brasil, que vai sediar esta COP, está autorizando a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Neste ponto, é um contraste, né? É uma contradição, melhor dizendo. Mas é inegável que não dá para desperdiçar uma oportunidade dessas de uma área que sabidamente ela é de um enorme lençol petrolífero, porque nós pegamos toda aquela área da vizinhança, vamos pegar a Guiana. A Guiana hoje está rica, é a maior renda per capita da América Latina, desde as descobertas do petróleo ali nas águas territoriais da Guiana, e se estender mais a Venezuela, tem as maiores reservas mundiais de petróleo. Está naquela pindaíba danada, né? Mas tem as maiores reservas mundiais de petróleo. Então o Brasil tem ali, dá para explorar os números que estão indicando, 1 bilhão de barris dia. Sabe o que é isso? É verdade. 1 bilhão de barris de petróleo dia. Então não pode deixar, né? Aquilo ali está a 175 quilômetros do litoral do Amapá e a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. A única coisa, já estamos no final do programa, a única coisa a fazer o reparo é que isso aí é uma decisão política, porque se fosse um outro presidente da República, certamente as instituições protetoras do meio ambiente iriam fazer um carnaval. Mas imagina se é o Bolsonaro que está no governo e autoriza isso aí. É o gritedo que ia dar, o que ia sair para a rua aí protestando. Jurandir, obrigado pela tua presença aqui, um grande abraço, uma boa noite. Valdir Bequez, obrigado. Até uma próxima. E uma boa noite a todos vocês. Estarei também aqui amanhã, até o dia 4 de novembro com vocês, né? O chefe está dando uma descansada aí, uma boa noite. Então, o programa volta então amanhã. Circulada pelo mundo. Circulada, então amanhã, um novo encontro com vocês. Até lá.